E aí, conversadores e conversadoras de elevador, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio aqui do Fui Demitida e Daí, que é um quadro aqui do Conversa de Elevador, em que eu compartilho com você todos os meus estágios do luto da demoção e como eu reconstruí a minha carreira aí, que hoje estou bem feliz. Então, o meu objetivo aqui é compartilhar com você essa quebra, que foi uma quebra para mim muito significativa, mas que depois eu consegui reconstruir a minha carreira ainda com muito mais alegria e muito mais sucesso. O que a gente vai falar hoje? A gente vai falar de 3 estágios que eu considero os mais importantes para você, porque para mim eles foram bem fundamentais. Então, hoje a gente vai falar da negação, quando a gente não quer aceitar aquilo que aconteceu, a gente vai falar da depressão, que é muito importante a gente entender, e principalmente da reconstrução da nossa carreira num processo de demissão. Antes da gente começar a falar desses 3 estágios aí, eu queria agradecer a Infoleve, minha parceira aqui no canal, que me apoia para que eu possa estar aqui semanalmente falando de segredos comerciais das empresas de elevador. É o que eu falo. Se você está aqui comigo desde o começo do canal e assistiu todos os episódios pelo YouTube ou ouviu pelo Spotify, você está fazendo um MBA no nosso segmento, com dicas comerciais muito importantes, mas também com histórias do nosso segmento que são muito legais. Bora lá falar desses 3 estágios, então? Só recapitulando, no episódio passado, aqui do Fui Demitida e Daí, eu falei para vocês dos 7 estágios do luto e que eu utilizei muito esse conhecimento para me ajudar a me recuperar da demissão. Então, quais são esses 7 estágios que a gente comentou no nosso último encontro? O primeiro é a negação, que a gente vai retomar hoje. O segundo, a raiva. O terceiro, a negociação. Depois, a depressão, que a gente também vai falar um pouco hoje sobre isso. A aceitação. A reconstrução, que para mim é o mais importante dessa nossa conversa hoje. E a aceitação profunda. Então, esses são os estágios descritos durante um processo de luto. Por que a gente fala de processo de luto quando a gente está falando de demissão? A gente pode entender que a gente entra num processo de luto todas as vezes que a gente precisa se despedir de uma situação, de algum relacionamento em que nós éramos uma pessoa atuando naquela situação, e a partir de um determinado momento, nós vamos estar fora daquela situação. Então, por isso que o luto em relação à morte de uma pessoa, ele também pode ser muito bem utilizado para ajudar a gente a se recuperar de uma quebra de um relacionamento, seja com uma empresa, seja com os colegas, seja um relacionamento amoroso. Eu vou contar para vocês aqui do meu processo de luto, que é por isso que tem o Fui Demitida e Daí, e mostrar para vocês que apesar do sofrimento todo que o luto, né, traz e que a gente sofre realmente, é possível a gente aprender a ser uma pessoa muito melhor e ter muito mais sucesso na carreira da gente depois de uma demissão. Longe de mim romantizar a demissão, porque ela é realmente muito difícil, considerando principalmente que a gente precisa do dinheiro do trabalho para se sustentar, nós não somos herdeiros, né? Então, eu não estou romantizando de jeito nenhum a demissão. Mas eu quero trazer para vocês que, apesar da gente muitas vezes achar que a demissão pode ser o fim do mundo, não é, porque existe muita vida fora daquela empresa que a gente ficou habituados durante muitos anos a trabalhar. Então, vamos lá, vamos falar dos 3 estágios que eu considero mais importante para a gente discutir aqui. Lembrando que a gente não passa pelos estágios de forma muito clara e na sequência. Eles acontecem de forma muito misturadas. Então, isso é importante a gente entender. Vamos falar da negação? Que acontece com o meu processo de negação, que eu acho legal contar para vocês?
Em alguns episódios eu já falei sobre isso aqui no canal, e em umas lives e tudo mais. Eu trabalhei por mais de 20 anos na Elevadores Atlas Schindler. Eu entrei na Elevadores Atlas, lá atrás, no processo de venda da Atlas para a Schindler. Eu entrei em 98. No ano de 2000, eu fui contratada para fazer parte dos funcionários da Elevadores Atlas Schindler. Então, eu passei por todo esse processo aí de fusão. E aí, trabalhei em áreas como marketing, gestão de venda, gestão de portfólio, cuidava da parte de reparo, então tive uma carreira longa e com várias atuações lá dentro. Nos últimos anos do meu trabalho lá, eu já não estava muito feliz. Eu já estava questionando muitas mudanças que estavam sendo implantadas na empresa e que eu não concordava, que brigavam muito com os meus valores. Eu tinha saído de uma área muito criativa, de implantação de ferramentas, de implantação de melhorias para a empresa, para trabalhar numa área praticamente de pressão de vendas. Eu falo, não é nem gestão de vendas, era pressão de vendas. Então, eu passei a ser a doida da planilha. Minha equipe era os doidos das planilhas, porque o nosso principal papel era fazer o drum beat, que era a batida de bumbo, cobrando as regionais, as filiais, de resultados, e resultado é venda de reparo, modernização, atração de clientes que saíram da carteira anteriormente. Então, a gente ficava nessa pressão o tempo todo com os filiais. E isso me desgastava bastante. Eu fiquei nesse descontentamento por 2 anos seguidos. E o ápice do meu descontentamento foi um processo de promoção que eu estava passando. Então, passei por um processo de coach e tudo mais para assumir uma gerência. Nesse processo eu fui até o último estágio, só que o meu diretor, que tinha me inscrito nesse processo, ele saiu daquele cargo, ele foi promovido para trabalhar fora do Brasil, e a pessoa que entrou no lugar dele se negou a assinar o contrato de promoção, que era só o que estava faltando. E aí ela me propôs que a gente ficasse num estágio de 1 ano para avaliar se ela queria minha promoção ou não. Isso me frustrou muito, muito. Mas, ao mesmo tempo que isso me frustrou, me deu mais gás para provar que eu era uma excelente profissional. Então, olha só como isso já estava desgastando toda a minha relação lá na empresa. Então, quando eu não fui realmente promovida, que ela trouxe uma pessoa de confiança dela, de outra empresa, para assumir aquele cargo, que eu vinha sendo preparada há muito tempo, foi para mim assim, a morte. Então, eu queria muito ser demitida, mas eu não tinha coragem de pedir demissão. Esse é um episódio, esse é um tema para um outro episódio, tá? Então, quando eu fui chamada para ser demitida, num primeiro momento foi uma mistura de sentimentos, de alívio, mas ao mesmo tempo de negação. Eu não imaginava que isso pudesse acontecer daquela forma, mesmo já tendo visto dentro dos sistemas da empresa a minha demissão. Porque a gerente que entrou no meu lugar, ali, que passou a ser minha chefe, ela não sabia mexer nos sistemas da empresa. E ela deixou no drive compartilhado o processo da minha demissão. Então, eu sabia que ia acontecer a qualquer momento. Só que na hora que aconteceu, eu fiquei em negação. Ao mesmo tempo, a gente se sente muito feliz, com alívio, ao mesmo tempo, a gente se sente muito triste. E é muito interessante que a negação ela vem aparecendo em, em situações muito específicas. Então, eu me lembro de caminhar pelo estacionamento da empresa e falar: não acredito que eu não vou passar mais aqui. Foram 20 anos da minha vida passando nesse mesmo estacionamento, e a partir de amanhã eu não vou passar mais, né? Muito louco isso. Você passar pelas áreas, pelas salas de reunião, que eu odiava fazer tantas reuniões todos os dias, e passar naquelas salas de reunião, falar, gente, eu não vou passar mais por aqui. Isso acabou na minha vida. Então, é muito engraçado. Esse é o processo de negação. E outros processos também que a gente vai, outras situações, é, quando parece que a gente não sente aquilo que a gente está sentindo. Então, na hora que eu fui assinar a minha demissão, é muito esquisito,
porque é como se eu tivesse vendo uma outra pessoa assinando aquilo. É como se eu não tivesse inserida naquela etapa. Depois, eu queria falar para vocês, depois de muito, né, desenrolar, quando veio a depressão. E quando a gente fala de depressão no processo de luto, não precisa ser a depressão que a gente fica na cama, chorando, sem querer tomar banho, sem querer sair de casa. É importante a gente distinguir uma coisa da outra. No meu caso, é muito específico da minha pessoa, a depressão aparece quando eu faço muita coisa, eu tenho como sabotadora hiperrealizadora, eu faço muita coisa, mas todas elas sem muitas estratégias, sem muitos objetivos. Então, eu faço, faço, faço. Eu passei a me inscrever em diversos cursos. Eu ia todos os dias no espaço de startup da Google. Então, eu saía de casa, gastava dinheiro com metrô para ir até lá e ficava lá o dia inteiro sem ter muita coisa para fazer, porque ainda não tinha clientes, eu ainda não tinha um modelo de negócio, mas fazia muito, muita coisa. E aí, junto com a terapia, eu fui entendendo que o meu processo depressivo, ele é um pouco dessa forma. Então, tem muitas pessoas que, num processo depressivo, dormem, né? Porque elas aliviam essa dor toda dormindo. O meu não, eu alivio a minha dor trabalhando, fazendo, escrevendo, atuando muito, né? Mas com poucos resultados. Porque como não é organizado, a gente se cansa, faz muito, mas sem resultados. A gente não se organiza de uma forma adequada para trazer resultados. Então, para mim, esse período foi muito significativo. E que ele teve uma pausa e uma remodelada na pandemia, porque eu fui demitida em 2019, então o ano todo de 2019 eu fiquei muito confusa de como eu ia seguir, tentando me recolocar no mercado, mas ao mesmo tempo não querendo passar por tudo aquilo que eu tinha passado lá naquela empresa, que era o burnout, né? Eu estava em burnout ainda, e quando eu consegui me recuperar e começar a montar o meu processo, misturado aí com esse, né, com esse fazer muito do meu lado depressivo, eu encaro uma pandemia. Então, esse processo ele foi alargado também por conta da pandemia. Tá? E aí começa o processo de reconstrução. Como que foi para mim o meu processo de reconstrução? Lembrando, né, que o luto tem vários estágios, eu só peguei esses três que eu achei os mais importantes, tá? A partir do momento que eu encarei que eu tinha passado por todos os estágios do luto, mas que eles não eram encerrados, e isso acontece muito, então tinha dia que eu acordava muito bem, prospectando um cliente para minha nova carreira, mas eu senti uma raiva muito absurda de tudo que tinha acontecido lá atrás. E lembrando que a raiva faz parte de um dos estágios do luto. E é assim que acontece. A gente não encerra um estágio, a gente só diminui a potência daquele estágio quando a gente já passou por ele. Então, hoje, muitas vezes, eu ainda sinto raiva daquilo tudo que eu passei, mas a proporção é muito menor. Essa raiva já não me paralisa. Então, conforme eu fui percebendo que eu já tinha redefinido muitos estágios do luto, eu passei a reconstruir a minha carreira. E aí eu tive que tomar decisões, e como a gente fala, eu tive que queimar pontes. Então, a primeira coisa que eu tomei a decisão é de não voltar para o mercado de trabalho como funcionária. Eu não quero mais ser CLT. Eu quero empreender o meu negócio. Eu passei a construir a minha carreira a partir de ser empreendedora. E aí tem uma grande diferença entre ser empreendedora e ser empresária. Eu me sinto mais empreendedora, porque eu planto muitos novos projetos para que eles possam dar resultados. Então, o meu primeiro empreendimento foi criar a minha carreira
de desenvolvedora de pessoas. E hoje eu tenho já um portfólio de treinamento que eu disponibilizo tanto para as empresas de elevador quanto para outros segmentos. Isso foi a partir do empreendimento que eu lancei. Hoje eu já me sinto empresária de mim mesma para essa área de atividade que eu tenho seguido. Mas eu continuo empreendendo. Por exemplo, a realização da primeira convenção de elevador que nós fizemos o ano passado, em dezembro, que nós reunimos mais de 150 pessoas do segmento de elevador para discutir sobre o mercado. Isso foi um empreendimento que eu construí com mais 4 parceiros para poder colocar uma ideia no ar. E foi muito legal, porque a gente conseguiu realizar esse trabalho que nós queríamos até, imaginávamos que ia ser uma coisa 100% voluntária, quer dizer, a gente não ia ganhar nada para fazer isso, e no final ele ainda contribuiu, pagou os nossos custos, né? Não só os custos de contratação dos serviços que nós disponibilizamos lá para os participantes, então toda a estrutura, o almoço, som, todo esse, né, arcabouço de serviços que a gente contratou, mas também pagou um pouco das nossas horas aplicadas ali para a realização da convenção. E esse ano eu estou aí empreendendo um novo negócio, que é o Prospecta Tech, que é a gente criar um processo, uma nova tecnologia de prospecção de clientes para o segmento de elevador. A gente quer ensinar as empresas de elevador a pescar clientes no oceano das grandes empresas e não ficar só naqueles clientes que já vieram para o multimarcas e que estão aqui, eu pego de um, pego de outro. Então, isso é um novo empreendimento que eu estou trabalhando nele aí com bastante força. Por que eu falo que isso é importante eu trazer aqui para vocês? Quando a gente faz o processo de luto, a gente se permite viver todos os estágios do luto, a gente sai lá na outra ponta sendo uma outra pessoa. E para a gente assumir ser essa outra pessoa, muitas vezes a gente tem que queimar as pontes que estavam nos ligando àquele processo antigo. Então, vou dar alguns exemplos para vocês, né? No meu caso, eu tive que assumir de fato que eu não vou mais procurar emprego CLT. Enquanto eu não tomei essa decisão, as coisas não aconteciam para mim. Eu não conseguia ter sucesso na minha carreira de empreendedora, porque eu estava querendo uma coisa, mas desejando outra. Então, no meu caso, isso foi muito importante. Depois, eu tive que definir onde eu ia colocar a energia do meu trabalho. Lembra que eu falei que quando eu estou em depressão eu produzo muito, só que eu produzo sem resultado? Eu precisei reorganizar a minha estratégia, o meu posicionamento para conseguir trabalhar forte, que eu gosto de trabalhar muito, mas com resultado. No caso, outros exemplos, não só desse do meu, né? Muitas vezes, nesse pedaço da reconstrução, quando é um fim de um relacionamento, a gente muitas vezes vai ter que bloquear, manter uma certa distância daquela pessoa que a gente quebrou a relação. Né? Isso é muito importante para a gente reconstruir essa nova pessoa que nós somos. Tá? Cortei toda a relação que eu tinha com aquela outra empresa, não. Eu ainda tenho muitos amigos que trabalham lá, né? É uma empresa que atua no mesmo segmento que eu atuo, então eu preciso estar sempre conhecendo, sabendo quais são os próximos passos, e não dá para cortar totalmente a relação, né? Não dá para bloquear do jeito que a gente faz com uma outra pessoa. Mas sim, dá para a gente construir, né, essa relação. Então, isso eu consegui fazer para poder dar o próximo passo. Então, é isso, gente. Eu quis passar para vocês, nesse episódio, esses 3 pedacinhos, 3 momentos do luto de pós-demissão, que para mim foram muito significativos. E eu acho que, como dica que eu dou para você, saiba que quando a gente encerra algo que a gente gosta muito, ou que a gente sofreu muito também, pode ser assim, tá? A gente vai ter um processo de luto para elaborar essa nova fase que vai surgir. E a gente precisa aceitar e trabalhar esses estágios
do luto, mesmo que eles não aconteçam um atrás do outro, a gente precisa entender que uma hora ou outra a gente vai passar por todos eles, e a gente identificar aqueles que são mais importantes para a gente. E para mim foram esses três. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio do Fui Demitida e Daí. Eu tenho feito esses episódios com o coração bem aberto, né, trazendo com muita transparência para você, para que você possa entender como eu lidei com isso e que possa te ajudar se você está passando por um processo como o meu também. É isso aí. Se você não ouviu, não assistiu os episódios anteriores do Fui Demitida e Daí, a gente tem uma playlist em que eu estou colocando todos esses episódios para organizar melhor aí para você. Então é isso. Não esquece de se inscrever no YouTube, ou se você nos ouve aí pelo podcast, no Spotify, você dá 5 estrelinhas para a gente, que ajuda bastante. Ah, e compartilhe também com as pessoas que vocês acham que precisam ouvir aqui os conteúdos do canal, porque isso também me ajuda bastante. É isso aí, gente. Obrigada e até semana que vem. Tchau, tchau.